Muito bem, boa tarde pessoal. Sejam bem-vindos aí a esse formato EAD que a gente vai manter o andamento das aulas aí nesse período de quarentena. Isso é uma novidade para muita gente, para mim não é diferente. É a primeira vez que eu dou aula no Aeroclube e é a primeira vez que eu também estou fazendo isso aqui em formato EAD, tá? Essa plataforma que eu estou usando é o Zoom, também é uma nova ferramenta que eu estou testando, mas até onde eu pude constar, ela é muito útil, muito fácil de ser utilizada. Então, qualquer dúvida, qualquer anseio aí que vocês possam ter, por favor, voltem comigo que eu estou totalmente à disposição, tá? Hoje, a ideia de hoje é tocar a terceira aula aí da matéria de navegação aérea. Essa terceira aula dentro da programação dos conteúdos pré-simulados seria a terceira e última aula, certo? Só que após essa eu ainda pretendo fazer no mínimo mais uma aula revisando todos os conteúdos aí que a gente viu até agora e que vão ser apresentados na sequência, certo? À medida que eu vou falando, vocês podem acompanhar os slides aí na tela e eu também estou acompanhando pelo livro que quase todos têm, pelos meus cálculos, dois ou três alunos possam não ter ele ainda, porque houve um problema nas entregas, e tivemos também uma nova matrícula ao longo dessa última semana que passou, tá? Novamente, me ponho à disposição de qualquer dúvida que vocês possam ter, me mandem um WhatsApp, podem até me ligar que eu vou, na medida do possível, responder isso aí, ok? E para aqueles que não têm o livro em mãos, posso disponibilizar os slides e, enfim, se algo ficar novamente apertado, tire uma foto, faça um scanner aí do livro das páginas, das respectivas páginas. Tá bom? Então, vamos lá. Opa, como é que eu ando nisso aqui? Aqui. Então tá, gente, hoje, como eu falei, a gente está ingressando na terceira aula, certo? Essa terceira aula eu pretendo abordar conteúdos relativos a rotas, cartas e projeções, alguma coisa de escala fracionária também lá no final desse módulo. O nosso primeiro encontro, a gente fez uma introdução, eu procurei me apresentar para vocês, pedi que vocês também se apresentassem e acabei tocando conteúdo e até vimos muito brevemente conteúdos que foram abordados aí no módulo 2 e no módulo 3 que eu vou entrar em detalhes hoje, tá? Semana retrasada, dia 14 de março, então a gente teve o módulo 2, relembrando geografia, conteúdos básicos aí que não diz respeito apenas à navegação aérea, mas à geografia em geral. E hoje, então, novamente, entrando em rotas, cartas e projeções, e faltou escrever ali, lá no final a gente vai falar também de escalas fracionárias, tá? Eu quero começar essa aula fazendo uma revisão dos temas que a gente abordou no último encontro, dia 14 de março, foi um encontro presencial. A gente falou basicamente aí de tipos de navegação, e eu gostaria muito que tentassem puxar na memória ou abrir os livros, ou então quem recebeu os slides impressos, para relembrar quais são esses tipos de navegação, tá? A gente tem lá navegação visual, navegação estimada, navegação eletrônica, navegação rádio, celestial e por GPS, certo? Cada tipo de navegação é bastante conceitual dentro do nosso contexto, só que é importante porque são temas que tranquilamente serão abordados no nossos simulados e também na prova lá na ANAC quando vocês forem fazer. Então lembrem que é muito importante navegação visual, é o tipo de navegação que a gente vai do ponto A para o ponto B, olhando para fora, buscando referências visuais como pontes, rios, fábricas, cidades e aí por diante, né? Não vou falar de todas, mas a navegação estimada é importante que tenha em mente que os equipamentos é uma bússola, o cronômetro, o velocímetro e a carta WAC, que é aquela carta bem grande que eu levei no último encontro aí para vocês darem uma olhada. A gente lá para o final do curso a gente vai fazer um módulo só de planejamento de navegação utilizando aquela carta, tá? Então vocês vão também poder conhecê-la mais, ok? Um outro tipo de navegação aí que é importante no nosso meio é a navegação por rádio, que a gente vai usar bastante lá quando vocês estiverem fazendo piloto comercial, voos por
instrumentos, certo? No momento não é tão relevante e acho que não vale a pena abordar o tema, já que ele tem sua certa complexidade, é bom que a gente não misture, ok? Dando sequência, no último encontro a gente falou também de definição de círculos, falamos aí de círculos menores, certo? Que é todo círculo que corta a Terra em duas metades desiguais, ou seja, não é um círculo máximo, porque ele não vai fazer essa divisão em duas metades iguais, ok? E depois a gente tem o próprio círculo máximo, que é aquele quando uma esfera é dividida em duas partes iguais, tá? E aqui o nosso único exemplo para isso é a linha do Equador. Lembrem-se, de novo, eu bato nessa tecla, que o meridiano de Greenwich não é um círculo máximo em função do meridiano de 180 graus, que é o oposto do meridiano de Greenwich que está sendo medido, certo? Um pouco mais adiante, a gente também falou sobre os movimentos da Terra, que basicamente são dois, que é translação e rotação, ok? Rotação é aquele movimento que a Terra faz ao redor do próprio eixo, então ela fica girando em torno de si mesma, ok? E a translação é o movimento em que a Terra faz ao redor do Sol. Isso aqui vai definir também as estações do ano, porque ele leva em torno de 365 dias para acontecer, certo? Seguindo ali, a gente falou sobre meridianos e paralelos. Meridianos, então, lembrem que ele está disposto verticalmente no plano da Terra, enquanto o paralelo está disposto horizontalmente, tá? Uma teoria bastante importante, bastante válida para vocês terem em mente, é que o meridiano ele mede um arco de latitude, certo? Que ele vai da linha do Equador até os polos máximos de 0 a 90 graus, enquanto todo paralelo ele vai medir um arco de longitude, que é a partir de Greenwich até 180 graus oposto, ok? Então, meridiano vai medir um arco de latitude, enquanto o paralelo mede um arco de longitude. Tentem manter isso em cabeça, ok? Depois a gente falou um pouco aí de latitudes e longitudes. Acabei de comentar, mas lembrem que a latitude ela é medida de 0 a 90 graus, ou seja, a partir da linha do Equador até os polos mais próximos, Polo Norte e Polo Sul. E na sequência tem seus minutos e seus segundos. A longitude, ela é um arco de paralelo, né, como eu acabei de comentar, que vai fazer a sua medição a partir do meridiano de Greenwich, ou seja, de 0 a 180 graus, tanto leste quanto oeste, ok? Lembrem que toda a marcação de longitude leva-se 3 dígitos. Então, por mais que você tenha uma latitude inferior a 100 graus, por exemplo, 95, você vai escrever 0,95 graus. Você nunca escreve diretamente os 95, porque aos olhos de quem está lendo, isso aí vai se caracterizar como uma latitude, que só tem 2 dígitos. Então, é um erro aí também um pouco comum de alunos, enfim, iniciantes no módulo, tá? No curso em geral. Então, tomem esse cuidado. A gente falou também de coordenadas geográficas, que é a união desses pontos de latitude e longitude, certo? Ou seja, em todo ponto ao redor do hemisfério, ao redor do globo terrestre, a gente vai ter uma coordenada, que novamente é a junção desses dois pontos. Essa coordenada ela vai ser medida por uma latitude, por uma longitude, e seus respectivos minutos e segundos, se assim houver necessidade, tá? Porque entre um grau até o outro grau de ambas, latitude e longitude, a gente tem esse campo intermediário. Esse campo intermediário ele vai ser medido por 60 minutos e cada minuto por 60 segundos, tá? Lembrem disso também. Qualquer dúvida, enfim, estou à disposição, ou retomem os exercícios que a gente fez na última aula. Se não me engano, foram em torno de 40 exercícios, e boa parte dos exercícios relacionados à latitude, longitude e operações angulares, que é o próximo tema, tá? Então, lembrem que essas operações angulares geralmente é o tema que mais causa dúvidas e eventualmente erros aí por parte dos alunos, tá? São cálculos que têm um pouco de teoria que pode causar uma certa dúvida, mas em todas as ocasiões tentem fazer o desenho imaginário, até
se puderem botar num papel, que quando a gente está falando de operações angulares, a gente geralmente começa em diferenças de latitude e longitude, tá? E lembrem que se a gente está falando de uma diferença de latitude que está no mesmo hemisfério, a gente simplesmente vai diminuir essas latitudes ou, consequentemente, longitudes, tá? Se a gente está no hemisfério diferente, a gente faz a soma deles, ok? Se eventualmente o exercício pedir diferença, a diferença não requer que você escreva qual hemisfério lá no resultado, ou seja, se é norte, sul, leste ou oeste, não precisa. Essa menção aí do hemisfério é somente quando o exercício pedir uma latitude média, certo? Ou, assim como uma colatitude ou um antimeridiano, ok? A intenção não é entrar em detalhes sobre todas as operações angulares, mas é um dos temas que mais gera dúvidas aí, eu ressalto isso. Então, aconselho fortemente que vocês façam os exercícios que tem lá no final do livro, a partir da página 204, se eu não me engano. Confirmando aqui, página 199, na verdade, ok? E para quem não tem, só me acionar aí que eu faço uma cópia, enfim, envio os exercícios, tá bom? Depois a gente falou também sobre os graus direcionais, com base na rosa dos ventos. Então lembrem que quando uma aeronave está indo para o norte, ela está aproando 0 graus ou 360, nesse sentido não faz diferença. Ou vamos dar um exemplo mais claro, se a aeronave está aproando o Polo Sul, no meio do globo, ele está com a proa de 180 graus, tá? Então esses graus direcionais, eles têm o seu embasamento por uma rosa dos ventos. E algumas questões que às vezes pode parecer simples ou não, podem cair em prova também, tá? Qual que é a diferença entre Opa, agora me fugiu o nome, gente. Mas vamos lá, qual que é a diferença entre pontos cardeais, colaterais e subcolaterais? Desculpa aí a interrupção, tá? O exercício não vai pedir qual é a diferença, mas ele vai pedir que você selecione dentro das opções existentes quais são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, tá? Então fiquem atentos. Depois disso a gente falou em unidades de medidas. Eu comentei para vocês que a velocidade no meio da aviação, ela, olha, 99% ou algo próximo a isso é medida em nós. Algumas aeronaves mais antigas ainda é medidas em milhas terrestres, mas não é tão comum para a atualidade, tá? A gente também falou que uma milha náutica equivale a 1,852 quilômetros e um nó equivale a uma milha náutica. Então, se a gente está voando a 100 nós, a gente está voando a 180 quilômetros por hora. Essa é a comparação, tá? Também comentei ali sobre a equivalência de uma milha terrestre, que é 1,609 quilômetros de extensão. Ok? Então, basicamente, aí, nossos primeiros 15 minutos fiz uma revisão dos assuntos que a gente abordou no último encontro. Também falei aí sobre quais são as intenções, tá? Mas dando sequência aqui no nosso tema, a gente pretende aí no módulo de hoje continuar o tratamento sobre novos conceitos técnicos de navegação aérea e também retomar em determinadas partes do conteúdo o que já foi visto. Lembrando, alguns temas que eu vou abordar hoje, eu já comentei desde o primeiro encontro que a gente só fez uma introdução, só que de uma forma muito breve, tá? Então a ideia hoje é ir pautadamente acerca de todos os temas. E o nosso objetivo principal, a gente precisa conceituar rotas, cartas e projeções para o ambiente de navegação aérea, ok? Então, dando sequência, eu tenho aqui um roteiro a respeito dos slides que a gente vai decorrer. Então, começamos por tipos de rotas, depois a gente entra em cartas e mapas, projeções, cartas e projeções, as escalas que eu comentei, e lá no final, como eu tenho costume, eu quero deixar exercícios para vocês irem treinando, tá? Lembrem que exercício é bem importante aí para o conteúdo fixar bem na cabeça. Tá bom, gente? Então vamos lá, dentro do primeiro conteúdo para esse módulo, a gente precisa entender qual é a diferença, o que é uma rota, certo? Então a rota é um caminho total percorrido de um ponto a outro que passa por diversas localidades formando uma reta ou não, tá?
Dentro do nosso contexto, a gente tem dois tipos de rotas, a rota ortodrômica e a rota loxodrômica, certo? A rota ortodrômica, ela é caracterizada por ser a menor distância. Olha só. Não sei se aparece o ponto aqui na tela, mas eu estou tentando mexer o mouse e vejo se... Espero que isso apareça na tela de vocês também, tá, gente? Mas retomando aqui, então, a rota ortodrômica ela é caracterizada por ser a menor distância de um ponto a outro, ou seja, ela é uma reta. Em uma projeção da realidade, ela vai cortar os meridianos em ângulos diferentes, de novo, porque ela é uma reta. O próximo slide vai trazer um desenho que possa, eventualmente, facilitar o que eu estou dizendo, tá? Mas, de alguma forma, pensem que orto é reta, ok? Assim como loxodrômico, que é outro tipo de rota, loxodrômica é outro tipo de rota, vai ser uma curva, ok? Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais. Mas vamos lá, a rota ortodrômica, orto de reta, certo? Então ela está fazendo uma rota absolutamente reta do ponto A ao ponto B, certo? E dentro do nosso planeta Terra, que não é plana, ela vai cortar os meridianos em diferentes ângulos, porque ela não vai respeitar a curvatura da Terra, tá? Então, basicamente, essa é a diferença de uma loxodrômica, que na sequência aqui não corresponde ao menor caminho entre dois pontos, porque ela não forma uma reta, ela segue a curvatura do planeta Terra, ok? Em uma projeção da realidade, essa rota loxodrômica vai cortar os meridianos em ângulos iguais, mantendo uma direção constante, ok? Então, lembrem que loxo é uma curva, ok? De direção constante, certo? De alguma forma, tentem memorizar esses dois macetes aí, porque é bem importante nos nossos estudos. Aqui é uma representação, uma animação, um desenho, enfim, dessa rota loxodrômica. Vocês podem ver que ela, de certa forma, acompanha a curvatura da Terra e, ao longo da sua rota, ela vai cortar os hemisférios, os meridianos, no mesmo ângulo. Então, ao longo da sua rota, ela não é um menor caminho, pois ela não é reta, como eu comentei, e ela vai cortar os meridianos no mesmo ângulo, assim como vocês podem ver no desenho. Tá bom? Tudo isso que eu comentei aí para vocês a respeito desses dois tipos de rotas, o livro ele apresenta nas páginas 41 e 42, tá? É o início do capítulo 5. Ambos os desenhos aí que eu trouxe, eles estão disponíveis nessas páginas do livro. Então, de novo, tudo o que está sendo falado aqui foi buscado do livro. Então, nada aqui é um assunto que não esteja lá descrito, tá? Aqui é um desenho para comparar ambas as rotas. Então, vocês podem ver que uma rota ortodrômica, que é uma reta, ou seja, ela é o menor caminho entre dois pontos, não cruza os meridianos no mesmo ângulo, certo? Então, vocês podem ver que o primeiro aviãozinho está cruzando o meridiano a 86 graus, depois a 90 e depois a 104. Enquanto uma rota loxodrômica, ela é uma curva, porém ela tem uma direção constante, ela não vai precisar ficar atualizando a sua proa ao longo da sua rota, ela mantém uma única proa. Não é o caminho mais curto, então ele forma um caminho mais longo consequentemente, e ele vai cruzar os meridianos em ângulos iguais, ou seja, todos os meridianos, por estar mantendo uma direção constante, ela está abrindo um ângulo igual a cada meridiano, tá bom? Seguindo em diante, gente, esse slide basicamente nos está dizendo por que a gente tem que interpretar cartas e mapas, tá? E aí vocês têm que ter em mente que, da mesma forma que quando a gente vai fazer uma viagem que a gente ainda não conhece a estrada, a gente precisa ter referências. A gente pode usar um GPS, a gente pode usar um Waze, a gente precisa saber interpretar as informações que estão sendo mostradas para nós, tá? Para nós. Então, na aviação não é diferente, é muito, muito semelhante, na verdade. A gente, dentro do voo visual, até começar o IFR lá no piloto comercial, que vai estar lá depois de 100 e poucas horas, a gente vai basicamente se basear apenas em uma das principais cartas, é a WAC, por papel, certo? Dificilmente vai ser usado o GPS a bordo, porque a intenção é justamente que o aluno pegue bem o formato de uma carta WAC e como usar ela.
É importante também que a gente saiba interpretar essas informações, que a gente possa fazer um planejamento e a partir dali acompanhar tudo, acompanhar o voo em si, certo? Então, basicamente, o porquê que a gente precisa estudar cartas e mapas, saber interpretar por que elas existem e para nos ajudar a fazer um bom planejamento aí, ok? Dentro de conceituação, o mapa ele é uma representação de uma porção de terra em uma superfície plana com escala determinada. São mais genéricas, simplistas e poucos detalhes físicos. Ou seja, não tem uma finalidade técnica, certo? Então o mapa ele vai te trazer informações, só que informações genéricas que não vão ser de grande utilidade, tá bom? Desculpa, aqui tem um exemplo de um mapa. Então vocês podem ver basicamente o formato aí do Brasil, da América do Sul, de alguns países que estão dentro da América do Sul com nós. Só que esse tipo de mapa você não vai botar no volante para ir dirigindo daqui até a Bahia, por exemplo. Não faz sentido, não tem informação de estradas, não tem informação de pedágios, não tem informação de divisa de estados. Então, é uma informação genérica que não tem viabilidade técnica para a utilização, certo? Em contrapartida, agora dando sequência ao que eu estava falando antes, a gente tem a conceituação de uma carta, que é a representação de uma porção de terra em uma superfície plana com escala determinada. São mais completas e com detalhes apurados do que se quer representar. Ela tem fins técnicos, específicos e deve atender às demandas de informação no caráter técnico. Ou seja, falei a conceituação de uma carta que é um material técnico desenvolvido para cada finalidade, certo? Então, na aviação, a gente tem inúmeros tipos de cartas. A primeira delas vai ser a WAC, certo? Que vai ser a carta de navegação visual que vocês vão usar, e já falei algumas vezes. Mas a gente também tem cartas de corredores visuais, também vocês vão usar na parte prática do curso para fazer as navegações. Depois tem cartas de aproximação, cartas de saída, cartas de procedimento. Isso aí vai mais para a parte de navegação por instrumento, tá? Mas essas cartas elas vão trazer informações detalhadas do que pode, do que não pode fazer e quais são as etapas de cada procedimento, ok? Então, basicamente, é uma informação técnica com uma finalidade bem determinada, não sei se eu posso dizer. Dentro das projeções, pensem em projeção, como é que uma carta ela é projetada, e existem duas formas, a origem de projeção e a forma de projeção em cima do papel, ou em cima do material que vai ser plotado essa carta, tá? Conceitualmente, uma projeção então é a técnica pela qual se representa uma superfície ou forma de objeto em outra superfície, geralmente plana para a tecnologia atual de exibições. Na navegação aérea, a tentativa de fazer a transposição da superfície terrestre em forma de cartas aeronáuticas para estudos e voos em geral, ok? Então, mapas, cartas, projeções, tudo isso que eu falei nos últimos 2, 3 minutos, talvez, elas começam a partir do capítulo 6, página 43 do nosso livro, tá? Importante que todas as projeções podem conter distorções, porque para não ter distorção tem que ser uma imagem via satélite, ou mesmo assim vai ter uma distorção. E a gente na sequência aí vai trabalhar com alguns tipos de projeções, tá? Essas projeções, como eu falei há pouco, elas estão sendo classificadas a partir da onde que está sendo projetada, a partir da onde que a imagem está sendo desenvolvida e para onde que ela vai ser desenvolvida, tá? Conceitualmente, as projeções se classificam a partir do ponto em que a luz de projeção começa a incidir em alguma superfície para ser representada graficamente, normalmente em forma plana. À medida que eu estou falando, eu vou trazer alguns desenhos aí que tentam exemplificar todos esses conceitos, que às vezes só conceito é bem massivo e realmente não ajuda no aprendizado, ok? Mas vamos lá, a gente vai abordar aqui dois tipos de projeções, de novo, quanto à origem, quanto à superfície de projeção. O primeiro que a gente vai trabalhar é quanto à origem dessa projeção, certo? A gente tem 3 origens, primeira, gnomônica, estereográfica e ortográfica, ok? De novo, são conceitos que
confundem um pouco, porque são um pouco massivos, no meu ponto de vista. Só que são importantes a gente ter elas em cabeça, qual é a diferença de cada tipo de projeção, porque, três motivos básicos. O primeiro deles, facilmente caem nas provas do Aeroclube, tanto o primeiro quanto o segundo simulado. Segundo, vai cair numa prova da ANAC, com certeza, certo? E em terceiro, eventualmente alguém pode te fazer alguma pergunta, qual que é a característica de algum determinado tipo de carta aeronáutica. É um pouco incomum, é uma dúvida incomum porque é conceito, certo? Mas saber demais nunca é problema. O problema às vezes é saber de menos, né? Então, sugiro que de alguma forma vocês tentem memorizar essas características e à medida que vocês forem fazendo a parte prática, isso pode entrar na cabeça de uma forma um pouco mais fácil. Tá, gente? Então, no final do conceito desses três tipos de projeções, eu vou trazer de novo esse desenho para ver se fica mais claro aí para vocês, tá? Primeira projeção é uma projeção gnomônica, ela se dá a partir do centro da esfera. Então pensem que a lâmpada de projeção ela se encontra no centro, de dentro para fora, tá? A gente tem aqui dois desenhos aonde pensem que, como é que eu posso dizer? Pensem que a câmera que vai captar essa foto, ela está no meio do globo. Então ela foi tirada a partir do meio do globo, certo? E aí depois ela vai se projetar numa superfície de uma forma que a gente vai abordar daqui a pouquinho, tá? Então, gnomônica, centro. Gnomônica, centro. Gnomônica, centro da Terra. Tentem pensar dessa forma. Segundo tipo de projeção quanto à origem da projeção é uma projeção estereográfica, certo? Ela se dá a partir do ponto oposto ao de tangência. Tangência é onde ela vai acontecer, tá? Então, se eu estou querendo fazer uma projeção estereográfica para que ela esteja projetada na superfície desta parede e eu estou projetando, por exemplo, o meu celular, eu vou projetar ela no ponto oposto ao de tangência. Então, aqui desse lado, vai passar pelo meio do objeto e vai acabar sendo projetada ali naquela parede, ok? O que é importante vocês saberem aqui? Como é que funciona a projeção estereográfica? De fora do objeto, do ponto oposto ao que vai ser projetado, tá? Então, projeção se dá a partir do ponto oposto ao de tangência. O terceiro tipo de projeção é uma projeção ortográfica, certo? Essa projeção aqui, ela se dá a partir do infinito. Ou seja, a lâmpada de projeção encontra-se afastada ao ponto de visualizar a sua forma, certo? Então, eu dei um exemplo um pouco simples usando o celular agora há pouco, mas pensem que essa projeção ortográfica, ela acontece a partir do infinito, em que eu consigo não apenas estar no lado oposto de tangência, mas eu consigo ver tanto o objeto quanto a forma que ela vai ser projetada, tá? Às vezes a estereográfica, ela não vai conseguir visualizar a partir do ponto de tangência tanto o objeto quanto a superfície em que ela vai ser projetada. Talvez possa causar uma dúvida nesse sentido, mas procurem saber que a estereográfica ela é do ponto oposto ao de tangência e a ortográfica está no infinito, está fora do objeto, certo? E aqui de volta eu trago esse primeiro slide do assunto de projeções, que dentro do conteúdo de projeções a gente tem os três exemplos, ok? A gente tem a projeção gnomônica, a projeção estereográfica e a projeção ortográfica. Desculpa, só botei em modo avião aqui porque eu recebi umas ligações, não quero atrapalhar a aula. Mas vamos lá. Então, projeção gnomônica está dentro do objeto, ou seja, vejam a letrinha A ali dentro daquele globo, certo? A origem da projeção é dentro. A estereográfica, ela é no ponto oposto ao de tangência, certo? E a ortográfica, ela está no infinito, tá bom? Então, de alguma forma, tentem memorizar essa imagem que ela pode ser muito útil, muito válida aí para, enfim, para responder exercícios, prova e tudo mais. Tá, gente? O segundo tipo de projeção dentro dos nossos estudos são projeções quanto à superfície de projeção, ou seja, aonde que eu estou projetando essa plotagem, numa parede, num mapa côncavo, enfim, são exemplos bem superficiais, mas que eventualmente podem ser úteis, tá? E a gente tem três exemplos de projeções quanto à superfície: cilíndrica, cônica e plana.
Então, só trouxe um exemplo aqui de um mapa mundi, né? Uma animação, porque isso aqui é uma superfície de projeção, tá? Só para vocês terem como exemplo. O primeiro deles, a gente está falando então de uma superfície cilíndrica, uma projeção cilíndrica, que é uma projeção baseada em um cilindro tangente ao equador, certo? As distorções, elas aumentam conforme aumentam as latitudes. Então, pensem que eu fiz uma projeção gnomônica, certo? Do centro da Terra, e quero que essa projeção se desenhe através de um mapa mundi, como essa imagem no centro do slide, mas não abaixo aí que vocês estão vendo. Por que as distorções aumentam conforme aumentam as latitudes? Vocês pensem que a projeção, a foto quando eu tirei do meio da Terra, supondo que fosse gnomônica, ela vai pegar com muito mais detalhes o que está na frente e às vezes pode distorcer o que está mais em cima ou mais abaixo, tá? Então esse tipo de projeção ela tem um ponto negativo que são distorções maiores à medida que se aumentam as latitudes. Lembrem que latitudes maiores é mais próximos aos polos, tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte. Belezinha? Segundo tipo de projeção quanto à superfície é a projeção cônica. De novo, é uma projeção baseada em um cone secante planificado. Eu, sinceramente, não sei o que é isso aqui. Mas, beleza. Vejam na imagem o que seria esse cone, certo? Então, vamos de novo falar de uma projeção quanto à origem gnomônica do centro da Terra, que eu vou projetar em cima de um cone. Ele não vai sair aquele retângulo perfeito da Terra plana, tá? Ele vai sair essa imagem, enfim, que tem uma forma um pouco, enfim, uma forma de cilindro, tanto embaixo quanto em cima. Acho que visualmente é mais claro do que ficar tentando descrever essa imagem, tá? Ela causa poucas distorções porque elas representam pequenas áreas. Então, geralmente, quando você quer fazer uma carta local, que não se espalha muito, vamos dizer assim, do estado do Rio Grande do Sul ou até de determinadas áreas do estado, eu posso já usar uma projeção cônica porque ela vai me trazer menos distorções, de novo, porque ela está representando uma pequena área. Tá bom? Terceiro e último tipo de projeção quanto à superfície é uma projeção plana, ok? Então pensem que é uma projeção baseada em um ponto central, certo? Causa poucas distorções, só que elas aumentam conforme se afastam do centro da projeção, tá bom? Então pensem que quanto mais eu estou me afastando para fazer essa projeção plana, mais distorcido serão as informações. Imagino que seja um pouco óbvio isso, mas desculpa se eu estou sendo ignorante nessa palavra, mas, enfim, não era o objetivo. Mas quanto mais eu me afasto para captar uma informação, pode me causar mais distorções, tá? Então, beleza. Vamos voltar aqui ao slide anterior. A gente passou aí sobre dois tipos de projeções, quanto à origem, certo? Quanto à origem de projeção e quanto à superfície de projeção. Cada tipo, tanto origem quanto superfície, nos trouxe 3 tipos. Na origem, a gente tem a gnomônica, estereográfica e ortográfica. Pensa que a gnomônica, a origem é o centro do objeto, centro da Terra, vamos falar da Terra. Estereográfica no ponto oposto ao de tangência. Então, se eu estou querendo projetar o planeta Terra neste lado, eu vou botar meu ponto de captura das imagens no posto oposto ao de tangência, certo? E a ortográfica, vamos só ver se eu não estou passando nenhum aqui, mas é isso aí. Isso aí. Então, a gnomônica do centro, a estereográfica do ponto oposto de tangência e a ortográfica, o ponto de vista da projeção é no infinito, tá? Então, pensem nessa palavra como um macete aí para ajudar na resolução de trabalhos e dúvidas e tudo mais. O segundo tipo de projeção que a gente comentou foi sobre projeções quanto à superfície. Então, a gente teve projeções cônicas, plana ou qual que é a outra? Perdão, projeção cilíndrica, cônica ou plana, certo? Então, a cilíndrica, pensem que eu tenho um cone ao redor do que eu tô plotando, vamos assim dizer.
A projeção cônica, pense em um cone em cima do planeta Terra em formato cônico, certo? E depois a projeção plana é uma projeção plana onde o meu objeto simplesmente está em cima ou do lado oposto dela, tá? Eventualmente voltem os slides, aí eu vou também disponibilizar esses slides para vocês poderem acompanhar. E, como eu comentei, tudo que tem aqui foi captado do livro que vocês têm em mãos, tá bom? Dando sequência aos estudos, a gente fala um pouquinho dos tipos de cartas projetadas, certo? Então, existem inúmeras cartas aí de acordo com pessoas, como é que eu posso falar? Enfim, pessoas dentro de um lapso temporal aí que na nossa história criaram, desenvolveram as teorias para cada tipo de carta, com cada uma com suas características, tá? Dentro do meio aeronáutico, a gente tem cartas, a gente vai estudar cartas Lambert e Mercator, que é a segunda e a quarta imagem que vocês estão vendo na tela de vocês aí, ok? Esses tipos de carta, vocês podem, quem tiver o livro em mãos, abrir lá na página 46, certo? Para tentar acompanhar, enfim, o que eu estou dizendo. Dando sequência, essas cartas que eu comentei, a Mercator e a Lambert, para fins aeronáuticos, elas são largamente utilizadas, pois elas minimizam distorções e elas apresentam uma constância na escala, tá bom? Esse slide aqui nos traz as características de cada uma dessas cartas. A Mercator, primeiramente, então ela tem uma latitude que varia com a escala. Pensem nesse desenho que eu acabei de comentar a teoria. Ela é uma carta com projeção quanto à origem gnomônica e quanto à superfície ela é cilíndrica. E aí pensem que quanto mais as latitudes aumentam, tanto ao norte quanto ao sul, ela pode estar um pouco mais distorcida, porque a imagem foi captada gnomonicamente, nem sei se é uma palavra que está certa a usar, mas ela foi captada no centro da Terra e ela pode não representar com perfeição as latitudes maiores, tá? Ela é usada muito na navegação marítima, ela mantém os meridianos retos. Aí entra uma questão muito comum aqui de prova, de simulado, até de prova da ANAC, que são a questão de rotas loxodrômicas e ortodrômicas. Lembrem, no início desse módulo, eu comentei sobre rotas loxodrômicas, que dentro do contexto de uma rota loxodrômica, ela é uma curva, ela mantém uma direção constante, não é o caminho mais o menor caminho. E uma rota ortodrômica, ela é uma reta, ela curva, ela cruza os meridianos em ângulos diferentes e ela é o menor caminho entre dois pontos. Pô, Guilherme, mas o slide aqui está me dizendo que uma loxodrômica são retas e ortodrômicas são curvas. Sim, por causa do tipo de projeção dessa carta. Tá? São informações que também precisam ser de alguma forma memorizadas, mas não se preocupem nesse momento. Na sequência eu vou trazer um macete que fica muito claro na cabeça como decifrar o que é uma rota loxodrômica, ortodrômica, numa carta Mercator ou Lambert que muda o tipo de projeção, tá? Então, segura um pouquinho aí. Esse tipo de carta não representa os polos, de novo, porque a captação da imagem, da projeção, foi feita no centro do globo, então ela pode acontecer pode ter distorções. E uma qualidade, um ponto positivo, se assim posso dizer, que é uma carta de fácil plotagem, tá bom? Dando sequência aqui no nosso estudo, a gente então parte para a carta Lambert. Ambas cartas, tanto Mercator quanto Lambert, páginas 46 e 47 do nosso livro, certo? Essa carta Lambert, ela tem uma projeção quanto à origem também gnomônica, ou seja, gnomônica, centro da Terra, lembre disso. E ela é uma projeção quanto à superfície cônica, certo? Então, ela vai ter uma escala constante, ela é um pouco mais difícil de ser plotada, e aqui entra a questão das diferentes tipos de rotas, né? Nesse tipo de carta, uma ortodrômica é reta e uma loxodrômica é curva. Se vocês lembrarem só de ortodrômica e loxodrômica, ortorreta, loxodrômico curva, está dentro. A carta Lambert representa o conceito inicial das rotas ortodrômicas e loxodrômicas, certo? Lá na carta Mercator, ela é o oposto,
Porque na carta Mercator, uma rota ortodrômica é curva e a loxodrômica é reta. Porra, Guilherme, mas, desculpa pelo palavrão, mas que nó no cérebro, né? Segura aí que não é tão difícil quanto vocês pensam. Essa carta Lambert, ela é largamente utilizada na aeronáutica e, voilá, onde é que ela é mais utilizada? Dentro da WAC. Eu falei, acho que inúmeras vezes já para vocês, como é importante sempre ter uma carta da WAC embaixo do braço nos voos práticos, tá? Então lembrem qual que é o tipo de projeção, qual que é o tipo de carta de uma WAC. Lambert ou Mercator. Aí talvez o exercício nos dê lá uma terceira, quarta ou quinta opção. Vocês nem precisam olhar, vocês vão direto em Lambert. Belezinha? Na sequência, tem um macete que vai ajudar que vai deixar um pouco mais claro como é que faz a leitura desses tipos de cartas, de curvas e tudo mais. Então, esse aqui é o macete, é o LOLO, LLMM. O que vocês precisam entender aqui é que é o seguinte, olha, vamos começar da esquerda para a direita, cima para baixo, tá? Pegar a primeira letra L, ali à esquerda superior. Isso ali está nos dizendo que uma carta uma rota loxodrômica, ela é uma curva em uma carta Lambert, tá? Uma rota ortodrômica é uma reta numa carta Lambert. Uma rota loxodrômica é uma reta na carta Mercator e uma rota ortodrômica é uma curva na carta Mercator, tá? Pô, Guilherme, mas já tô perdido. O que é isso aqui? Lembrem das dos tipos de rotas ortodrômica e loxodrômica, que uma é reta e outra é curva, aí cada uma tem suas características, então, para não ficar botando mais assunto do que deveria, voltem às características padrões de cada tipo de rota, ok? E aqui é para vocês tentarem macetear e identificar que tipo de rota é utilizada em cada tipo de carta, certo? Então pensem que uma rota, falando de novo o que eu acabei de falar, a rota loxodrômica, ali no canto esquerdo superior, ela constitui uma curva quando é tratada numa carta Lambert. A rota ortodrômica, ela constitui uma reta quando é tratada numa carta Lambert. A rota loxodrômica, novamente, constitui uma reta, porém na carta Mercator, e a rota ortodrômica constitui uma curva numa carta Mercator, tá? Isso aqui é um macete que vai salvar muita gente aí em provas, simulados e de novo na prova da ANAC. Então, muito, muito importante, mantenha isso aqui na cabeça, tá? Ao longo dos nossos estudos, e eu imagino que não só em navegação aérea, como em outras disciplinas, principalmente meteorologia, os professores podem trazer macetes aí que vão auxiliar no aprendizado. A minha opinião, isso aqui não é uma forma de desvirtuar dos conceitos, só que é uma forma que ajuda o entendimento. Eu tenho uma opinião que se a gente puder botar em prática, às vezes imaginariamente, como é que aquele conceito se aplica, isso aí só tende a nos beneficiar. Então, eu imagino que esse macete, onde eu tenho uma curva, uma reta, uma Lambert, uma Mercator, uma loxodrômica, ortodrômica, isso aí talvez na cabeça de vocês pode facilitar. E à medida que vocês vão estar falando tanto sobre esse tema, isso aqui vai entrar por osmose dentro da cabeça de cada um, tá? Então, qualquer dúvida na interpretação desse esquema, desse macete, por favor, entre em contato. Dando sequência, pessoal, esse daqui já é um dos últimos conteúdos aí que a gente vai abordar no módulo 3, ok? A aula de hoje eu estava prevendo que durasse em torno de 45 minutos a 1 hora. Eu acho que eu vou ficar bem dentro desse esperado. Como o aula online não tem a interação professor-aluno, e a gente não tem também intervalo, eu não interrompo vocês para dar exercício no meio da aula, é uma aula muito mais rápida, certo? E como todo mundo está em quarentena aí, não é diferente para mim, eventuais dúvidas que vocês possam ter, vocês podem voltar às aulas e aí irem olhando ela de novo, ou então vocês, por favor, me contratem. Já falei 5, 6 vezes só nesse vídeo, tá? Vamos lá, entrando em cartas e mapas, gente, a gente tem dois tipos, entrando em escalas de cartas e mapas, a gente tem dois tipos
a fracionária gráfica. A escala, conceitualmente, ela é a relação entre a representação gráfica das cartas com as distâncias reais do terreno projetado. Tem os as ali, né? Tá errado, desculpa. Exemplo, 1 centímetro medido na carta equivale a 250 mil centímetros de terreno. Então, eu imagino que não seja novidade para ninguém, mas é importante a gente conceituar. E, na sequência, quanto maior a escala, menos detalhes gráficos ela conseguirá representar, e vice-versa. Menor a carta, maior o número de detalhes. Pense em uma fazenda que tem 1 hectare, 10 mil metros quadrados, tá? Você vai fazer uma carta somente dessa área. Pensa o nível de riqueza que ela pode ter em relação a um mapa do Rio Grande do Sul. É infinitamente maior, certo? Então, basicamente é isso que esse conceito aí está nos trazendo, tá bom? A escala fracionária, lembrem que tem 2 tipos de escalas, fracionária e gráfica. A escala fracionária é uma representação de fração matemática em centímetros, tá? A regra dela, pensem que tu sempre tira 5 zeros da tua direita para a esquerda, tá? Então, vamos lá, o que sobrar equivale em quilômetros. Se o 5º zero for um número inteiro, considerar a equivalência decimal. Ah, Guilherme, não entendi nada, cara, que é isso? Calma, fica tranquilo que tudo vai fazer sentido, eu assim eu espero. Então aqui, olha o primeiro exemplo. A gente tem ali 1 milhão de centímetros. Coisa pra caramba, né? Vamos tirar 5 zeros da direita para a esquerda. Então a gente tira 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou números 1 e 0 lá do lado esquerdo. Não sobrou? Equivale a 10 quilômetros. Vamos para o segundo exemplo. Vamos tirar 5 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. O 5º seria o número 5. Então, tu tem uma equivalência decimal, 7,5 km. Tá? O terceiro e penúltimo exemplo desse slide é semelhante ao de cima. Então, se a gente for tirar 5 zeros, eu não tenho. O meu 5º zero seria o número 5, que me traz uma equivalência decimal de 4,5 km. E o mesmo se aplica no último exemplo ali de 2,5 km. Tá? Então, pensem nisso. O que isso aqui está nos dizendo, gente? Eu vou voltar um slide aqui, que acho que eu acabei não falando, tá? Aqui, ó. Olhem essa última linha. Então, a minha escala, todo mapa, toda carta, ela vai trazer uma escala naquele sentido. Olhem a última linha. 1, 2 pontos, 250 mil, ou então 1, 2 pontos, 1 milhão, que está ali no final dessa linha, dessa última linha. Quer dizer que 1 centímetro plotado numa régua nessa carta, ela equivale a 1 milhão de centímetros ou 250 mil centímetros na realidade, dentro do contexto geográfico, certo? E aí eu quero saber o que é 1 milhão de centímetros. Corta lá 5 zeros da direita para a esquerda, você vai ter 10 quilômetros. É isso aí. Mesma coisa para 250 mil. 1 por 250 mil, eu tenho 1 centímetro equivale a 2,5 quilômetros dentro de um mapa geográfico real. Tá bom? Vamos voltar aqui aos 4 exemplos que eu dei antes, ok? Então, se a carta, só para finalizar esse assunto, antes da gente partir para um outro exemplo, uma carta que me trazer uma fração de 2 pontos, 750 mil, quer dizer que 1 centímetro equivale a 7,5 km dentro dessa carta, tá? Aqui eu tenho 2 exercícios, gente. Para quem tem uma memória boa aí, no nosso primeiro encontro lá no final de fevereiro, eu trouxe já esses 2 exercícios. Então, basicamente, tudo aí que eu falei até hoje, eu dei uma introdução, a gente trocou uma ideia muito breve e eu passei bastante conteúdo de uma forma bem rápida e inesperada, certo? Mas por isso que estou retomando tudo bem pautadamente. Então, aqui a gente, dentro do contexto de escala fracionária, eu trouxe 2 exemplos, 2 exercícios que podem, de novo, cair em prova. Então, um piloto utilizando uma carta WC de escala 1 por 1 milhão, constatou que sua rota possui um comprimento no papel de 7,6 centímetros. Pede-se qual a verdadeira distância dessa rota, certo? Então, isso aqui primeiro passo para vocês entenderem esse exercício.
Eu preciso ver quanto é que vale em distância real esse 1 por 1 milhão. E aí, pense na regra de eu tirar os 5 zeros do lado direito para o esquerdo, me sobra 10. Então, 1 centímetro, 10 quilômetros. Tá? E aqui uma regra de 3 básicas. Se 1 centímetro equivale a 10 quilômetros, quanto que vale 7,6 centímetros em quilômetros? Aí você bota o X e aí a gente tem um resultado aí de 76 quilômetros. Então, dentro do mapa, dentro da carta que o piloto está utilizando, 7,6 centímetros ele vai percorrer do ponto A ao ponto B, enfim, nesse 1 centímetro ele está percorrendo, na realidade, 76 quilômetros. Tá? Uma outra forma que um exercício pode ser apresentado é o seguinte, esse mesmo comandante vai percorrer 258 quilômetros em sua rota do ponto A para o ponto B. Qual é essa distância em centímetros em uma carta de escala 1 por 500 mil? Tá? Vamos de novo fazer a plotagem de quanto que vale 1 para 500 mil. Então, vocês vão tirar os 5 zeros do lado direito e vão chegar ao resultado de que 1 centímetro equivale a 5 quilômetros nessa carta. Tá? E aí, de novo, a gente pode fazer uma regra de 3 básica, matemática de ensino fundamental aí, interpretando que se 1 centímetro equivale a 5 quilômetros, então quantos centímetros representam 258 quilômetros? Regra de 3, 258 multiplica por 1, divide por 5, vai te dar ali 51,6 centímetros. Então, essa rota que esse piloto vai percorrer do ponto A para o ponto B de 258 quilômetros equivale, no mapa, quase 52 centímetros. O vídeo não vai influenciar nada, mas imagino que seja aí, enfim, essa distância aqui, tá? Falando. Beleza, dados os exemplos, a gente segue aí para a última etapa do nosso módulo 3, e a gente fala aqui sobre uma escala gráfica. É representação gráfica de segmento de graduação e diversas unidades de medida. Então, toda carta, todo mapa que vocês verem na vida de vocês vai ter uma escala gráfica, certo? Vai ter a escala fracionária, que nesse exemplo é 1 por 1 milhão, então 1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Ou então também vai te trazer a escala gráfica em diferentes unidades de medida. Tá? Então a gente tem nesse exemplo aqui, primeira opção, milhas náuticas em quilômetros ou em milhas terrestres. Então aquela distância plotada com a sua régua, enfim, com o seu medidor, dentro da realidade ela vai ter uma distância diferente, de novo em milhas náuticas, quilômetros ou milhas terrestres. Tá? Particularmente, eu não me recordo de ter visto uma pergunta, nem simulado, nem em prova da ANAC, que faça menção em escala gráfica, certo? Agora, escala fracionária, sim, vai ter, não pense o contrário, vai ter com certeza. Então, escala gráfica é mais uma abordagem conceitual do que prática, no meu ponto de vista, mas também é importante vocês saberem o que se trata, tá, gente? Feito isso, a gente terminou aí o capítulo 6 do nosso livro. Então, esse capítulo 6, ele foi até a página 58, tá? Vocês vão ver que a partir da página 52 até a 58, vai ter muita exemplificação sobre detalhes de uma carta WAC, certo? Qual o significado de cada item projetado naquela carta. Entre essas páginas, e vou repetir aqui, gente, desculpa. Entre as páginas 51 e 58, vocês não precisam se aprofundar, tá? Porque traz detalhes dessas cartas. É importante vocês saberem também o que significa cada item delas. Só que nesse momento isso não vai ser cobrado de vocês. Então eu, Guilherme, me preocuparia mais em botar na cabeça os conceitos e principalmente aquelas operações angulares que envolvem muito cálculo, que vai ser cobrado isso em prova e na prova da ANAC, do que esses significados aí que neste momento não são tão relevantes. Mas, recapitulo, dentro de toda a formação de um piloto, sim, é importante saber o significado de todas elas, mas acho que nesse momento não vai ser cobrado de vocês, tá? Então, de novo, páginas 51 a 58 são conteúdos que vocês não precisam se aprofundar tanto dentro do livro, certo? Se baseiam basicamente até a página 50. Tá? Para terminar a aula, gente, no último encontro, dia 14 de março, eu entreguei dois
dois grupos de exercícios para vocês, certo? Cada uma continha 20 questões, ou seja, 40 questões dentro da aula, e grande parte das questões eu vi as operações angulares, tá bom? Então, fiz questão aí de fazer impressão para a gente trabalhar um pouco mais as operações em aula. Só que como a gente perde essa interação numa aula EAD, eu deixo para vocês exercícios, tá? Que estão dentro do livro. Então, os exercícios 1 a 6, que estão na página 205 e 206, e depois 1 a 20, da 206 à página 207. Para os alunos que não têm o livro em mãos, me manda um WhatsApp, por favor, que eu tenho esses exercícios separados já e eu vou mandar para vocês. Então, vocês não vão ser penalizados aí por não estarem com livros em mão, ok? Pensem nisso. E para a gente finalizar, gente, qualquer dúvida, qualquer questão, pô, Guilherme, não ficou claro para mim isso aqui, Guilherme, isso aqui não faz sentido, ou até um eventual erro que eu tenha cometido aqui nesse vídeo, por favor, me sinalizem, tá? Eu acho que ninguém está livre aí de eventualmente cometer um erro. Eu estou aprendendo tanto quanto vocês e eu espero que eu possa ter contribuído aí nessa transmissão de conhecimentos. Tá, gente? Eu fico à disposição novamente. Um bom final de semana e até o próximo encontro.